Audiobook Chaves da Consciência, a reconexão com o mundo interno. Capítulo 4. Trabalhando com as diferenças. O ignorante, quando chega em um lugar, tenta mudá-lo. O sábio apenas observa, respeitando as diferenças. Hoje saí para caminhar. Logo no início, vi que estava em um calçadão todo plano, reto, perfeito. Fui andando e sentindo que estava em pleno equilíbrio, pois o caminho era suave, milimetricamente plano e organizado. Respirei e percebi que aquilo representava uma sensação de plenitude comigo mesmo e com o mundo à minha volta. Foi quando vi à frente uma faixa de areia e logo mais à frente o mar. Eu estava descalço e me coloquei a andar na areia. De pronto, já senti um certo desequilíbrio. Afinal, a areia ondulada não é uma superfície plana, e caminhar nela exigia de mim muita concentração para me manter em equilíbrio. Ali, senti que quando andamos sobre a areia, não somos totalmente plenos da nossa sensação de equilíbrio e há a exigência de um esforço maior. São nossas células se comunicando, as células das plantas dos pés, avisando para o cérebro que estamos em um terreno arenoso e irregular. Mas logo percebi que próximo ao mar a areia ficava plana e firme. Então, continuei caminhando em direção ao mar, para retomar aquela sensação de equilíbrio. A areia gelada, as ondas quebrando longe, decidi me aventurar um pouco mais. Agora que estou equilibrado, vou entrar nessa água. Quando vi, a água já estava na minha cintura, as ondas começaram a me trazer novamente aquela sensação de desequilíbrio, de que eu não estava no controle pleno da situação e exigia de mim um certo esforço para me manter ali, onda após onda. Foi então que me veio à luz o insight. Não queira controlar tudo, entregue-se ao meio, flua com a água. Então, me deitei na água, comecei a flutuar e deixei que ela fosse para onde tinha que ir. Neste momento, senti novamente o equilíbrio e a leveza, mesmo com as ondas que passavam por mim. Aquilo já não me desestabilizava. Entendi que nunca iremos para um meio totalmente em equilíbrio quando nossa mente estiver desequilibrada. Mesmo se eu voltasse para a calçada, minha mente estando desequilibrada, refletiria essa condição em mim. A conclusão é que o meio influencia, mas somente se deixarmos que ele faça isso conosco. Quando temos plena convicção e domínio das nossas faculdades, dos nossos sentidos físicos e extrafísicos, não importa onde estejamos, seja na areia, no mar, na calçada, estaremos sempre em equilíbrio. Qual a importância de buscar esse equilíbrio? Não é buscar uma zona de conforto, mas quando aprendemos a equilibrar o que está desequilibrado em nós, este é o poder da transformação interna que se reflete para o mundo externo. Este é o verdadeiro processo do iluminado. Não se deixar levar pelas influências externas. Multiplicidade. Sim, vivemos num mundo material, multifacetado, multicultural. Esse raciocínio se aplica a tudo. Quando estivermos em outra cultura e, de repente, sentirmos um desequilíbrio, devemos nos lembrar que este desequilíbrio está em nós. Porque o meio sempre esteve lá e não é a nossa vontade que vai prevalecer. Já é um meio estabelecido com costumes próprios, com uma cultura solidificada. Então,
Se estamos em outro meio, outra cultura, se estamos achando que aquilo está de certa forma errado ou nos incomodando, devemos ter este pensamento: eu não vou mudar aquele lugar, é impossível fisicamente falando, então vou eliminar minha resistência àquilo que é diferente de mim. Vou incorporar aquela cultura, aquele modus de vida, vou respeitá-lo e, respeitando, estou buscando o equilíbrio. Quando passarmos por algo assim, temos sempre que nos perguntar: o que eu estou trazendo de bom para este lugar? O egoísmo deve ser deixado de lado. Assim como temos nossas crenças, as pessoas também possuem as delas. Não precisamos nos tornar um mexicano para estar no México, um indiano para estar na Índia, mas pelo simples fato de respeitar a cultura dos outros, abriremos um canal de aceitação, quebrando a resistência ao novo, ao diferente, ao multicultural. Não há necessidade de abraçar todas as crenças e costumes do local, mas também não podemos nos impor sobre isso. O ignorante, quando chega num local, tenta mudar o ambiente e transformá-lo de uma forma que se adeque à sua visão e aos seus pensamentos. O sábio apenas observa. Ele se torna um observador. Só se consegue ser um observador quando exercemos o respeito às diferenças, pois tudo e todos sempre terão uma lição para nos passar. Devemos nos abrir para essa lição. Toda cultura, todo povo tem ensinamentos, mas quando entramos em outro mundo, em outro universo, quando formos para fora deste planeta, veremos coisas inacreditáveis, incomensuráveis, formas, relações, criaturas, seres, costumes, crenças. Como queremos conhecer o universo se não aceitamos nem mesmo uma diferença de uma cidade para outra? O mundo não acontece do jeito que queremos, ele simplesmente acontece do jeito que tem que acontecer. Ah, mas isso poderia ser assim, daquela outra forma ou maneira? Não, somos nós que temos que mudar. Por isso se fala muito dos mundos internos. Nós temos que revisitá-los a todo momento, mas não devemos projetá-los, pois isso só gera conflitos e ansiedade. O mundo não acontece do jeito que queremos, ele simplesmente acontece do jeito que tem que acontecer. As coisas são assim, mutáveis. As crenças se dissolvem, preconceitos se tornam banais. Quando não nos adaptamos a um lugar, estamos cometendo o erro crasso de exercer o julgamento. Quantos ali estão nos julgando também? Quando exercemos o julgamento, também somos julgados. Achamos que todos são diferentes de nós e eles acham que somos diferentes deles. No universo, onde formos, existirão coisas nunca vistas, das quais nem fazemos ideia. Nem só por isso elas não existem. As diferenças estão presentes e inseridas em cada cultura, e todas têm uma lição para nos dar. Devemos sempre ter a clareza de transmutar essas lições para um padrão vibratório elevado de amor e de alegria. Alinhando os chakras. Quase sempre carregamos memórias não tão boas de momentos desafiadores. Podemos dissolver essas memórias e não nos apegar a nenhuma delas, rememorando, remoendo, pois bloqueiam o caminho. É como sair da calçada e ir para a areia. A areia é como nossas memórias e durante a vida vamos pisando, cambaleando, às vezes até caímos, e quanto mais damos importância para isso, mais densa aquela areia vai ficando. Imagine que próximo dessa areia há um mar, onde você possa ir e se jogar na água.
Você deve respirar fundo, manter a calma, pois assim seu equilíbrio retornará e neste momento você poderá alinhar seus chakras mentalmente. Essa é a verdadeira sabedoria dos yogis. Quando fazemos esse exercício, não importa o lugar onde a gente esteja, podemos estar num umbral ou no mais lindo palácio, que nos mostraremos serenos, equilibrados, prontos para absorver aquela energia. Tudo é energia, tudo é ensinamento e não há bem ou mal, temos que sair da dualidade. A plenitude do universo repousa na mais grandiosa harmonia, equilíbrio e simetria. Todos estão aqui compartilhando as mesmas experiências, dor, sofrimento, tristezas, alegrias, realizações, conquistas. Todos têm as mesmas sensações, os mesmos pensamentos em graus diferentes. Somos todos iguais? Sim. Como o grande mestre Sai Baba já disse, só há uma raça no planeta, a humanidade, vibrando em frequências diferentes. Quando se entende isso, compreende-se o que é o amor incondicional. Nada impede que a pessoa, com muito trabalho interno, consiga elevar sua frequência vibratória, ou há alguma lei que impeça isso? Se existem várias ferramentas, cada qual pode fazer uso da forma que entender. Devemos exercer essa parte do livre-arbítrio que ainda é possível, pois em certos estados de consciência não há livre-arbítrio, há sempre uma livre conduta. Essa conduta é regida pelas leis universais. Há diferenças? Sim. Em cada planeta, as diferenças, como já foi dito, são frequenciais, por isso os conflitos. Onde pessoas estiverem reunidas com a mesma frequência vibratória, significa que terão os mesmos pensamentos, os mesmos anseios, as mesmas angústias e tristezas, mas estarão em harmonia, pois pertencem ao mesmo campo vibratório. Quando isso acontece, esse grupo se eleva junto, pois tem um insight coletivo. Mas, na Terra, basta sair na rua e veremos que aqui isso é quase impossível, porque existem frequências de todos os graus, todos convivendo entre si. Porém, veja, isso também faz parte do processo evolutivo. Temos muito que aprender com aqueles que estão em uma frequência mais baixa, sofrendo por coisas que já superamos. Isso vem para nos trazer a seguinte reflexão: eu já passei por aquilo, já dei importância para situações semelhantes, já alimentei essa sensação, emoção, já sustentei aquela vibração e, com o conhecimento, transmutei tudo, passando a não ter mais significado para mim. Não é gerar um sentimento de indiferença, mas um sentimento de compreensão da universalidade cósmica do mundo interno de cada ser que habita este planeta em todos os cantos. São culturas diferentes, crenças, conhecimentos, vivências, experiências, como falado anteriormente, e vamos repetir, pois isso é um ponto muito importante. Tudo são ensinamentos. Às vezes, os melhores mestres são estes, os seres de menor frequência, porque nos mostram que sim, existem pessoas que se ocupam com uma frequência mais baixa, mas por pura ignorância. Ignorância aqui é falta de conhecimento. A falta de conhecimento é falta de luz, e só a luz traz clareza. Não é a luz que popularmente acreditamos, é a luz interna que irradia através do cardíaco e transmuta todas as frequências à nossa volta. Devemos criar ao nosso entorno um campo harmônico, uma frequência vibratória alta conectada ao cardíaco e à frequência do amor incondicional,
temperada com a alegria de viver uma vida plena e aberta a todas as experiências. Como sabemos, não há bem ou mal, é a percepção individual que transforma a realidade em algo tão concreto que nos prende àquilo. As coisas são mais fluidas do que pensamos, e quando vamos sutilizando a mente, entramos nesse estado vibratório maior e percebemos que as coisas se dissolvem, deixam de fazer sentido de uma maneira que interfiram no nosso processo. Outra lição é saber como se defender dos ataques. Porém, devemos sempre ter em mente que os ataques não vêm de baixo. Eles vêm sempre na mesma frequência que a pessoa está, porque provoca nela a mudança para um nível maior. Imagine que a pessoa estivesse sempre lutando com seres inferiores. Qual seria o seu aprendizado disso? Nenhum. Mas quando alguém está diante de um igual, da mesma faixa vibratória, é onde o teste se apresenta. Como lidamos com alguém do mesmo nível? Elevando o nosso nível, sendo assim uma construção interior. É uma guerra interna. Por isso é dado muito enfoque a este mundo interno. Através dele conseguimos construir coisas fantásticas, mas também conseguimos provocar muita dor. Sim, conseguimos provocar muita dor nos outros, mas, como dito anteriormente, é só ignorância, por falta de conhecimento. Temos que mudar nossa frequência para um nível maior, e isso exige esforço, porque precisamos pensar, e como ensina Jung, pensar dói. Por isso julgamos. Quando julgamos, nos conectamos com aquela energia. E sim, caímos a todo momento, mas o importante é levantar e se sobrepor àquela condição. Equilíbrio, harmonia e simetria. Tudo que foi falado sobre equilíbrio, harmonia e simetria, da mesma forma ocorre no universo. Quando um planeta se choca com outro, não é o caos, é a criação de uma lua, a criação de asteroides. Isso também vale para todos aqui nesse planeta. A evolução coletiva vai até um determinado ponto. Quando ela atinge este patamar, só resta a extinção. Mas esta extinção tem que ser vista como uma transmutação. Queimam-se os corpos físicos para dar espaço a um corpo mais sutil. Não é o apocalipse, como descrito por João, e não é uma catástrofe, é um ensinamento. Sim, há um limite para a elevação da energia planetária, e quando ela atinge este nível, a egrégora precisa ser transmutada, ou seja, transmutação significa sutilização. Em algum momento, haverá a sutilização da matéria do corpo físico, mas o nosso campo é mantido e será sustentado agora por um outro corpo que não mais o físico, um corpo mais etérico e sutil. Este processo sempre é regido pela lei da harmonia, simetria e equilíbrio, porque quem estiver desarmonizado, desequilibrado ou assimétrico será queimado por essa vibração maior. As pessoas vivem pedindo para que o Sol eleve a energia dos planetas, mas quando ele fizer isso, queimará o que estiver aqui, transmutando tudo numa forma mais sutil. Não é o fim em si, mas um degrau a mais na escala evolutiva. Para quem estiver em equilíbrio, harmonia e simetria, este processo acontecerá de uma forma tão natural que essas pessoas acreditarão que ainda estão aqui, da mesma forma que antes. O que nos liberta desta densidade material? Nada mais, nada menos do que o autoconhecimento. Conhecendo o próprio corpo, a própria mente, os órgãos, células, como tudo funciona,
Não é se tornar um expert, um médico, um biólogo, simplesmente ter noção das relações básicas do corpo, proporcionando uma ampliação dos sentidos. Os 5 sentidos que temos são importantíssimos nessa fase da evolução, porque nos conectam diretamente à matéria e promovem essa sustentação entre nós e Gaia. Quando forem sutilizados, nossos sentidos se abrirão. Num espectro mais sutil, se abrirá a clarividência, clareaudiência, todos esses sentidos que já possuímos de alguma forma e que alguns já utilizam aqui, será comum para todos. Por quê? Porque haverá uma sutileza maior no campo da própria Terra, o que implica que os seres terão que se sutilizar, abandonar a matéria, fixar-se num corpo mais sutil, sendo este um processo natural. Imaginem como serão as flores em uma dimensão superior. Elas irradiarão cores que não víamos, sentiremos aromas que não sentíamos e perceberemos a paz que emana delas. Isso é harmonia. Nós veremos que todos os seres têm uma sustentação comum, que é um raio cósmico que penetra o planeta, junto com a luz que vem do Sol, os elétrons, muons e tudo mais, atravessando o campo terrestre. A própria Terra é uma mãe protetora, pois possui o seu campo magnético para reduzir a radiação do Sol e do cosmos. Todos nós já percebemos que as frequências estão aumentando e provocando desconfortos, mas nestes momentos de desconforto, devemos ver isso como um portal. Sim, queremos atravessar os portais, mas quando estamos diante de um portal, sentimos um imenso desconforto. O que devemos fazer? Dissolver essa resistência e atravessá-lo. Entretanto, nada no universo acontece sem que haja a busca pelo equilíbrio. Quando atravessamos um portal e sentimos esse desconforto, é o nosso corpo buscando o equilíbrio com as novas frequências que estão além deste portal. É necessário estar em equilíbrio, harmonia e simetria com o universo, pois, caso contrário, não resistimos a essas energias, pois são de uma frequência maior, ou seja, vibram mais. Elas vibram tanto que dissolvem o corpo físico. Assim vem a reflexão: para que serve o corpo físico? Para a nossa vida aqui na Terra, nada mais. Ele serve para que possamos experienciar tudo o que a materialidade oferece. O que ela oferece? A mudança. Tendo saúde já basta para que estejamos vivos e em equilíbrio. Depois devemos buscar a harmonia através do conhecimento. E nossas células se moldam a este novo conhecimento, se harmonizando com as novas frequências. O terceiro passo é quando atingimos a simetria. Isso pode parecer uma mensagem de autoajuda, de algum livro barato na estante empoeirada de algum sebo, mas devemos prestar muita atenção nesses 3 passos. Primeiro, estabelecemos o equilíbrio entre nosso campo físico e o campo físico da Terra, envolvendo a reconexão com a natureza, com os animais e minerais. Então, eles estão aqui há mais tempo que nós, certamente. Quem somos nós para destruir um cristal que está aqui há bilhões e bilhões de anos sendo formado? Mal chegamos e já queremos transformar tudo ao nosso gosto. Não devemos fazer isso, e sim buscar o equilíbrio, preservando uma árvore, um cristal, ajudando o animal, estabelecendo esse equilíbrio. Quando conseguimos esse equilíbrio através da reconexão com a natureza, com os elementais, os minerais e animais, vamos em busca de conhecimento. Esta é a chave para a harmonia, porque só assim entenderemos o que somos e o que são as outras coisas. Tudo tem um propósito, nada é colocado aqui por acaso. É como uma pintura.
com várias figuras. Nunca conseguimos analisar essa pintura olhando apenas para um destes elementos. Temos que observar todos os detalhes deste quadro para formar um juízo de valor sobre ele. Assim funciona com a reconexão com a natureza, quando entendemos para que servem as árvores, os rios, o mar, os animais, os peixes, as plantas, as flores, vemos que tudo está em harmonia na natureza e nos reconectamos com este equilíbrio e essa harmonia por meio do conhecimento de como as coisas funcionam. A planta faz a fotossíntese para nos dar o oxigênio e damos a ela o gás carbônico, causa e efeito. Preservamos um rio para que ele possa fluir, evaporar e formar a chuva, que vai regar toda uma floresta. E em troca, o que ele nos dá? Água pura, límpida, para regenerar nosso corpo, as células, pois somos formados por quase 90% de água. O que é nosso sangue? Água. O que são nossas glândulas? O sistema linfático? Condutores de líquidos, de fluidos. Tudo está interconectado, mas só conseguimos essa harmonia com conhecimento. Quando consumimos uma maçã, fazemos um processo de transmutação. Ela é uma planta que veio de uma semente, transformou-se em uma árvore, foi regada, cresceu com a luz do sol, absorveu nosso gás carbônico, nos deu oxigênio e gerou o fruto, que será a sua continuidade. Essa é uma lei universal, a continuidade das espécies e dos seres que se faz em diferentes linhas de evolução. Este fruto que colhemos era uma maçã, e quando a comemos, o que acontece? Reações químicas em nosso organismo que conseguem absorver os nutrientes dessa fruta e estes nutrientes se transformam no nosso corpo. Pelo processo da transmutação, propiciamos a evolução da maçã, que passa a fazer parte do reino hominal. Ela era um vegetal que, quando foi digerida, se transformou, através de reações químicas do nosso organismo, em nutrientes para células, órgãos, corpo. Ela se transformou no nosso corpo físico. Como diria Sadhguru, um guru indiano, somos um acúmulo, e neste processo de acúmulo, transformamos e transmutamos aquele vegetal e o trouxemos para o reino hominal. Da mesma forma, seremos digeridos pelo sol e iremos, por reações químicas, fazer parte dele. Uma parte será transmutada e a outra parte será sutilizada. Haverá um desdobramento e, quando ele acontecer, através da elevação da frequência vibracional, o corpo físico é absorvido e o corpo astral, etérico, é transmutado. Este corpo astral passa a fazer parte de uma outra coisa e o corpo físico devolve à Terra tudo o que ele pegou de nutrientes. Por isso, é necessário que estejamos nesse processo de equilíbrio, harmonia e simetria, para que nossos corpos extrafísicos não sejam dissolvidos nesse processo. Então, buscamos o equilíbrio com a reconexão com a natureza, a harmonia com o conhecimento e estabelecemos a simetria com o universo e todos os seres através da ação. Quando temos o equilíbrio, a harmonia e o conhecimento, passamos a agir de forma diferente e quando agimos assim, influenciamos todo o universo. É como o bater das asas de uma borboleta num canto remoto, movimentando o ar em todo o planeta. No próximo áudio, o capítulo 4, segunda parte, vamos continuar este assunto trazendo uma técnica prática para alcançarmos o equilíbrio, harmonia e simetria. Até lá e não percam! Para os que desejarem,
Cópias físicas desse livro estão à venda no site das livrarias Curitiba. O link nós vamos deixar aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e dê o seu like para que outros possam achar este conteúdo. Obrigada.